Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso de Dingo Dinkelman. Primeiro vou analisar o contexto do caso, passar para a linha do tempo do incidente e, em seguida, oferecer minha análise. Graham Dinkelman nasceu em 15 de junho de 1980 e viveu na África do Sul. Ele era conhecido pelo nome Dingo. Ele estudou na faculdade, trabalhou como corretor de investimentos e depois se interessou pela conservação de répteis. Pode parecer uma mudança estranha, mas alguns diriam que ambos os trabalhos envolviam cobras. Dingo encontrou trabalho na conservação da vida selvagem, que incluía resgatar e reabilitar animais. Em algum momento, Dingo casou-se com uma mulher chamada Kirsty, e o casal teve 3 filhos, Taylor, Maddie e Rex. Toda a família Dingo demonstrava interesse pela vida selvagem, vida. Por volta de 2016, Dingo começou um canal no YouTube apresentando vídeos dele interagindo com vários animais, incluindo cobras e crocodilos. Seu canal no YouTube ganhou 400 mil inscritos e foi visualizado 75 milhões de vezes antes de ser encerrado em fevereiro de 2020. Dingo postou um vídeo no Instagram para explicar o que aconteceu. Seu canal recebeu 3 violações de direitos autorais em 90 dias. Dingo começou um novo canal no YouTube chamado Dingo Dinkelman Reloaded. Ele trabalhou até obter mais de 100 mil inscritos e quase 16 milhões de visualizações. Em 2021, Dingo estabeleceu uma fazenda de répteis na África do Sul para proporcionar experiências educativas práticas ao público. Ele também viajou para vários países e participou de atividades relacionadas à conservação. Agora, passando para a linha do tempo do incidente. No final de setembro de 2024, Dingo Dinkelman foi mordido por uma mamba verde, que é uma cobra venenosa. Os médicos o colocaram em um ventilador e induziram um coma, mas não obtiveram sucesso. Em 26 de outubro de 2024, cerca de um mês após ser mordido, Dingo Dinkelman morreu. Ele tinha 44 anos de idade. Agora, passando para a minha análise. Aqui estão minhas opiniões sobre algumas áreas que se destacaram para mim neste caso. Item número 1. O canal do Dingo, no YouTube, mostrava diversos comportamentos de risco que podiam ser considerados extremamente imprudentes e irresponsáveis. Há uma sensação de que Dingo tornou uma atividade já perigosa, manusear cobras e crocodilos, ainda mais perigosa, quase como se estivesse procurando por problemas. Aqui estão alguns títulos de vídeos do seu canal que parecem apoiar essa teoria. Morte nos dingos. Grande problema. Minha cobra gigante escapou. Nadando com minha anaconda gigante. Posso nadar com a cobra-rei? Uma noite na jaula da morte com 6 mambas. Uma noite inteira no recinto da Piton. Posso sobreviver? A cobra-rei tenta comer meu dedo. Mamba negra. Cometi um grande erro. Quase fui pego pela mamba negra em um campo de repolho. Crocodilos mortais me perseguem. E são demais. Cobras mortais bebês. O que eu faço agora? Acho que ele quis dizer cobras bebês mortais em vez de cobras mortais bebês. Em vários de seus vídeos, Dingo se posicionava na frente de cobras e crocodilos e então tentava evitar ser mordido. Em muitas ocasiões, ele se deitava no chão na frente da cobra, acho que tentando dar à cobra uma chance de mordê-lo. Dingo parecia estar ciente do perigo do veneno de cobra. Ele frequentemente discutia as propriedades do veneno, como a neurotoxicidade, o mecanismo de morte e a probabilidade de sobreviver a uma mordida com ou sem antiveneno. Seus vídeos eram assustadores de assistir. O espectador sempre se questiona sobre o futuro do Dingo. Ele vai sobreviver a este episódio? Acredito que era exatamente isso que o Dingo tentava alcançar. Ele queria que as pessoas acreditassem que desafiava a morte a cada instante. Ele parece ter sido bastante convincente. Item número 2. Dingo sofreu muitas lesões em sua carreira como conservacionista. Em 2003, ele entrou em coma após ser mordido por uma mamba negra. Ele sobreviveu ao encontro, mas não desistiu de sua carreira focada em répteis. Em 2019, quando estava na floresta amazônica, Dingo foi mordido por uma cobra d'água leopardo. Ele disse que caiu no chão e teve dificuldade para respirar, convencido de que estava morrendo no meio da selva. Um médico da equipe de filmagem salvou sua vida.
Após este incidente, Dingo falou sobre como ele era alérgico ao tipo de veneno encontrado em cobras e mambas, mas ele não achava que era alérgico ao tipo de veneno em cobras d'água de leopardo. Durante um vídeo em que ele estava manuseando uma cobra em julho de 2023, Dingo indicou que se fosse mordido por uma cobra ou por uma mamba, ele definitivamente morreria sem antiveneno. Outra maneira de ver isso é que Dingo pode ter acreditado que o antiveneno definitivamente salvaria sua vida, como se lhe desse uma falsa sensação de segurança. Dingo era um homem com alergia a veneno que passou sua carreira ao redor de cobras venenosas. Ele deveria ter percebido que essa carreira não era ideal para ele. Além disso, ele assumiu vários outros riscos desnecessários. Quando alguém é mordido por uma cobra ou uma mamba, o veneno paralisa a pessoa e ela para de respirar. Geralmente é assim que a pessoa morre. Mas com o Dingo, ele teve essa reação alérgica ao veneno. Então ele estava em um risco muito maior do que alguém sem a alergia. Ele tinha uma maneira adicional de morrer pelo veneno e era particularmente suscetível a isso. Essa reação alérgica era extremamente perigosa. No item 3, Dingo apresentava uma isenção de responsabilidade em alguns vídeos, afirmando ser um profissional treinado com ampla experiência no manejo de animais mortais. As pessoas foram alertadas a não recriar os encontros com animais mostrados no vídeo. Talvez Dingo precisasse de mais treinamento, pois parecia não saber o que fazia. Item número 4. Dingo explicou que foi colocado na Terra para ajudar as pessoas a se conectarem com os animais. Sua missão era alcançar pessoas que não tinham experiência com a vida selvagem e que têm medo de cobras e torná-las apaixonadas pela conservação. Eu diria que ser morto por uma cobra provavelmente não é a melhor maneira de aliviar o medo das pessoas e torná-las pró-cobra, principalmente por causa da parte da morte. Item número 5. Após a publicação de um artigo sobre Dingo em 2022, muitos o apelidaram de Steve Irwin da África do Sul. Steve era um famoso conservacionista australiano e educador de vida selvagem que tragicamente morreu perto de Port Douglas, Queensland, em 2006 depois de ser perfurado por um ferrão de arraia. Ele era frequentemente criticado por ser negligente com a segurança. Certa vez ele segurou seu bebê perto de um crocodilo, durante uma demonstração de alimentação. Considerando como os homens ganharam reputações semelhantes, Dingo correspondeu ao legado de Steve Irwin. Ele até morreu na mesma idade que Steve Irwin, 44 anos. A outra, paralelo disponível na situação, especificamente entre a casa de Steve na Austrália e a casa de Dingo na África do Sul. Devido ao notório caso Chamberlain de 1980 no Território do Norte, referências da cultura pop como "um dingo levou meu bebê" se tornaram populares. Dado o hábito de Dingo Dinkelman de se referir a cobras como bebês, ele pode pensar neste caso como "meu bebê levou um dingo". Item 6. O que acho que houve neste caso? Ei, isso é apenas uma teoria, minha opinião. Dingo Dinkelman era impulsivo, irresponsável, buscava sensações, imprudente e destemido. Ele pode ter se interessado pela conservação, mas seu objetivo principal era a autopromoção. Ciente de que vídeos dramáticos geram grande interesse, Dingo se envolveu em ações arriscadas com cobras e crocodilos. O risco era baixo demais para gerar o interesse desejado, então ele deliberadamente se colocou em maior perigo. Dingo sempre parecia estar irritando os animais que ele estava mostrando na câmera, cutucando, provocando, agarrando e fazendo movimentos rápidos para testar suas reações. Há uma sensação de que ele estava sempre a apenas uma má decisão de jogar Twister com as criaturas. Em um vídeo, Dingo ficou atrás de um crocodilo e continuou empurrando sua cauda para provocar uma resposta. Durante os comportamentos arriscados, Dingo mencionava como poderia morrer a qualquer instante devido ao animal perigoso, como se estivesse vivendo no limite diante das câmeras. Acredito que é provável que Dingo tenha sido mordido pela mamba verde, porque ele estava irritando a cobra deliberadamente. As mambas verdes são mortais, mas raramente atacam pessoas. Elas são tímidas e tendem a sumir na vegetação, quando perturbadas. Não é como se a cobra tivesse invadido a casa do Dingo e o atacado enquanto ele dormia. Provavelmente Dingo foi o agressor. Devido à sua alergia ao veneno, ele sabia que uma mordida de cobra provavelmente seria fatal para ele. Talvez Dingo acreditasse que o antiveneno lhe proporcionaria proteção de 100%,
mas isso não seria verdade mesmo sem a sua alergia ao veneno. Uma falsa sensação de segurança pode ter incentivado o comportamento do Dingo, mas creio que ele, na verdade, gostava da emoção do perigo. O aumento do risco de morte devido à alergia só o tornava mais atraente. Dingo gostava do que estava fazendo. Ele gostava da ideia de que qualquer momento poderia ser o seu último. Viver no limite o fazia sentir-se mais vivo. Infelizmente, no final, também o fez se sentir mais morto. Não sei se Dingo realmente acreditava em seu discurso sobre flertar com a morte, mas pelo resultado deveria ter acreditado. Agora, passando para minhas considerações finais. Pessoas que morrem tragicamente como Dingo Dingleman tendem a ser lembradas com carinho logo após o ocorrido. Tenho certeza de que Dingo tinha muitas qualidades positivas. E queria melhorar o mundo, especialmente para os animais selvagens. Ele tinha uma nobre missão, mas a forma como tentou alcançá-la estava profundamente equivocada. Apesar do período de carência normal, houve negatividade em relação ao Dingo, pois muitas pessoas não conseguem ignorar como ele ignorou a segurança. Dizem que ele era um ótimo cara, mas nunca gostaram de como se comportava. Ele enviou informações incorretas às pessoas sobre como lidar com répteis. Outros podem tentar minimizar a tragédia da sua morte. Eles podem dizer coisas como, bem, Dingo morreu fazendo o que amava, ou ele viveu o sonho, convivendo com cobras o tempo todo. Isso pode ser positivo para alguns. Esse não é um ponto ruim, mas sua morte também representará um terrível pesadelo para sua família. Isso causará um caminho de destruição em suas vidas. A falha de Dingo em se comportar responsavelmente afetou além dele próprio. A vida de Dingo ensina que nem todos são adequados para qualquer carreira. Pessoas alérgicas a veneno não devem trabalhar com cobras venenosas. Parece senso comum, mas não é óbvio para todos. A vida de Dingo virou uma metáfora para observar riscos, sem compreendê-los de fato. Ele absorveu a frase: se fosse uma cobra, teria te mordido. Esses são os meus pensamentos sobre o caso de Dingo Dinkelman. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve. Algumas pessoas são programadas para criar risco para obter mais prazer da vida, como se tornassem as coisas mais perigosas, porque precisam disso para se sentirem vivas. Isso pode ocorrer de várias formas. Cometer crimes ou usar drogas são métodos antissociais. Essas atividades empolgam algumas pessoas. Outros métodos são pró-sociais, como combater incêndios ou ser um soldado. Eu acho que o que aconteceu aqui com Dingo Dinkelman foi que ele viu seu trabalho com répteis como pró-social, o que eu acho que seria uma opinião popular sobre essa linha de trabalho. Mas eu realmente acho que ele estava fazendo isso, porque ele estava tentando se promover e estava tentando ganhar empolgação. Acho que ele queria ser uma grande estrela e acho que ele queria saber como é a sensação de viver a vida no limite. Ele desejava que as pessoas também o enxergassem assim como um homem perigoso. Este era um homem que estava disposto a se envolver em todos os tipos de comportamento arriscado com esses répteis. Ele era destemido. Então era pró-social? Mais uma vez, acho que ele estava tentando ser, mas às vezes isso é só uma desculpa. Por vezes, isso apenas compensa todo o risco. Então uma pessoa dirá, bem, olha, mas o que estou fazendo é bom, portanto, ou não importa que eu esteja sempre em perigo. Eu acho que o ponto principal neste caso, com Dingo Dinkelman, é que o risco era desnecessário. Ele não corria para um prédio em chamas para resgatar pessoas. Não era como se isso pudesse ser justificado com uma compensação, como se valesse o risco para salvar alguém. Ele poderia ter manejado os répteis com segurança. Todo esse teatro foi desnecessário. Ele poderia ter apenas dito, ei, aqui está um réptil, suas características e as propriedades do seu veneno. Ele poderia interagir com ele com segurança de qualquer distância necessária e apenas deixar por isso mesmo. Em vez disso, ele aumentou o risco. Ele fez algo ser mais emocionante do que precisava ser e mais arriscado do que precisava ser. Ele criou um perigo. Então isso deixa um legado desafiador para o Dingo. É uma pena, pois acho que ele tinha boas intenções, mas no fim, não sei se realmente fez o bem. Não tenho certeza se a lição que ele deixou para as pessoas era realmente sobre quão nobre é tentar salvar répteis. Eu acho que a lição é mais sobre o que não fazer ao tentar salvá-los.
apenas um lembrete rápido para considerar me apoiar no Patreon. Eu tenho cerca de 300 vídeos pré-lançamento lá agora, e esses vídeos são da mesma qualidade que os que aparecem publicamente no meu canal. Vou colocar o link para o Patreon na descrição deste vídeo.